Olá, boa tarde. Começa agora o Festival Liberta, roda de conversa com personalidades, tratando desse dia muito importante para todos nós, que é o aniversário de Márcia Lucena. Mas também é um dia muito importante para discutir a situação de Márcia Lucena nesses últimos 554 dias. É importante debatermos tudo isso a partir do que aconteceu desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff e aquele terrível abril, 17 de abril, em que ouvimos uma série de discursos que hoje estão se confirmando no nosso dia a dia. Retrocessos de todas as formas, retrocessos sociais, retrocessos humanos, retrocessos econômicos, tudo isso falado naquele dia 17 de abril. Hoje teremos, no dia de hoje, dia 4 de julho, teremos uma série de atividades em homenagem a Márcia Lucena. Amigos, amigas, apoiadores, gente que conviveu com Márcia Lucena na administração do município do Conde, uma administração revolucionária, que seguiu aquilo que foi a administração estadual, com Ricardo Coutinho, uma administração que inspirou muitos gestores por toda a Paraíba. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos com personalidades importantes, né, que temos a honra de ter nesse dia 4 de julho, aqui na Paraíba, mesmo que de forma virtual, mas que vão contribuir de forma importante com relatos a partir desse cenário que hoje vivemos no Brasil, né, a partir do lavajatismo, temas que a gente precisa efetivamente tratar de uma maneira muito clara, de uma maneira muito séria, porque isso envolve a todos nós. Então, no programa de hoje, nesse programa, nós vamos ter aqui a presença ilustre da ministra Miriam Melchior, que atuou no governo da presidenta Dilma. Teremos a doutora Gisele Cittadini, professora da PUC do Rio de Janeiro. Teremos nosso querido artista plástico, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, Flávio Tavares. E, claro, teremos a participação do governador Ricardo Coutinho, que fez uma das administrações mais exitosas da Paraíba das últimas décadas. É importante também destacar isso, que Ricardo Coutinho também tem uma participação importante, porque vive na pele, até hoje, as consequências de uma ação que teve início lá em 2019. Ricardo Coutinho, que contava com um apoio da população de quase de 80%. Né? A mesma coisa com Márcia Lucena. Márcia Lucena, que foi secretária de Educação do governo do Estado, se candidatou à Prefeitura Municipal do Conde e também fez uma administração importantíssima, que modificou qualitativamente a cidade do Conde. E isso talvez tenha incomodado muita gente, e é sobre isso que, de uma certa forma, nós vamos também tratar, apesar de ser um dia festivo. Né? Apesar das dores, Márcia Lucena resiste. Apesar dessa perseguição, Márcia Lucena está aí firme e forte, e todos nós estamos aqui para abraçá-la de todas as formas possíveis, e eu quero já iniciar também abraçando os nossos convidados, inicialmente, ministra Miriam Melchior. Muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui presente conosco, participando desse momento importante, que é o Festival Liberta 500 dias. Seja bem-vinda. Obrigada, queria agradecer o convite para fazer parte do Festival Liberta, que foi organizado para comemorar o legado da prefeita Márcia Lucena, para protestar contra a perseguição que ela está sofrendo e para clamar por sua liberdade imediata. Eu quero cumprimentar todos que nos veem hoje, nosso mediador jornalista Ulisses Barbosa, meus companheiros de mesa virtual, a Gisele Cittadino, Flávio Tavares, meu querido governador Ricardo Coutinho, outra figura política importante em nosso país, que tem também sofrido perseguição semelhante às que ocorrem com a Márcia Lucena, e mandar um abraço muito carinhoso à nossa prefeita pelo seu aniversário. Também recebemos aqui com muito orgulho, com muito prazer também, doutora Gisele Cittadino, professora da PUC do Rio de Janeiro, que também vai trazer uma contribuição certamente muito importante para esse dia de festa, mas também de boas reflexões. Seja bem-vinda. Obrigada, Ulisses. Eu queria muito agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Primeiro porque eu estou ao lado de pessoas que eu conheço e especialmente de pessoas que eu admiro muito.
vocês todos. Às vezes a gente é convidado para falar até ao lado de pessoas que a gente mal conhece. Então, é diferente essa experiência aqui, porque eu estou ao lado de pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito, porque eu tenho muito respeito, todos vocês. Em segundo lugar, porque hoje é aniversário da Márcia, né? E se tem alguém que precisa de um abraço carinhoso nesse momento, é Márcia. Márcia simboliza essa mulher forte, essa mulher que luta, essa mulher que enfrenta dificuldade, enfrenta perseguições e sobrevive, né? Então, para Márcia, o meu abraço mais carinhoso e os meus votos de um belo aniversário. Eu recebo também com muito carinho aqui meu querido Flávio Tavares, nosso grande artista, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, que teve uma obra agora muito bacana. Ricardo já teve a oportunidade de vê-la, eu em breve vou vê-la. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado a todos, parabéns ao Festival Liberta, parabéns a todos vocês. Estou assim, nervoso de estar com tanta gente brilhante, como Gisele disse, estou me sentindo em casa, mas ao mesmo tempo é um prazer raro isso, né? Você juntar o governador, Ricardo Coutinho, a ministra Belchior, Gisele, que é amizades que a gente não pode nem dizer quantos anos, né, Gisele? Como Gisele, como Márcia também. Eu conheci Alba dos Andarilhos Pé no Chão, com o doutor Iveraldo, Marcinha, Danego, andando pelas praias até Pitimbu, por aí a gente andava o mundo todo, e daí foi que surgiu a minha paixão por Alba. Devo também a essas andanças de Dr. Iveraldo, né, uma figura saudosa, maravilhosa, tenho uma filha maravilhosa e desejo para ela todas as alegrias solares e saúde, e vamos prestar esse 4 de julho uma eterna amizade, celebrar sempre a mulher através do símbolo Márcia, que eu amo muito. Ótima lembrança essa sua dos andarilhos, meu querido Flávio Tavares. Andarilho também me remete uma coisa muito importante, que nós também fomos muito andarilhos ao lado do governador Ricardo Coutinho, né, por esses 223 municípios. Foram 8 anos de revolução, de uma administração visionária, né, e que hoje, né, sente o peso de ter feito o bem para tanta gente. Esse também é um dos nossos temas, assim como Márcia Lucena sofre, Ricardo Coutinho também é uma dessas vítimas, e eu abraço Ricardo Coutinho, recebendo ele aqui nessa nossa live. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Ulisses. Eu quero, assim, agradecer a oportunidade de reencontrar a Miriam Belchior, eu que perturbei, no melhor dos sentidos, tanto lá no Ministério do Planejamento, na Caixa Econômica, né? Também saudar a professora Gisele Cittadini, uma das maiores autoridades em lawfare, nessa coisa tão nova aí para todos nós, né? Mas que entrou no Brasil com uma violência, né? Fazendo com que o nosso destino fosse mudado, né? Porque se mudou o destino do país. E está também ao lado de Flávio Tavares, um dos artistas mais completos, né? Não só pela obra, mas também pelo que se pensa, né? As coisas têm que ter compatibilidade, eu acho, né? E para mim é uma satisfação muito grande. Além do que, como eu não posso falar com Márcia, né? Porque nós somos proibidos de falar, então há quase 2 anos que eu não posso conversar com Márcia, com a minha amiga Márcia, com a minha companheira, com a pessoa que eu tenho uma grande admiração. Márcia é, indiscutivelmente, a melhor gestora municipal pública que apareceu na Paraíba nessa última década, né? Então, eu não posso ter essa necessidade de conversar com ela, porque nós estamos proibidos nós e uns outros que fazemos parte desse núcleo, dessa turma que mudou a política paraibana, né? Então, como eu não posso, eu estou aqui ao lado de tantas pessoas bacanas, né, desejando a Márcia saúde, vida longa e felicidade, né? Ninguém pode tirar o direito a ser feliz, né? E nesse dia 4 de julho, eu estou aqui virtualmente, sem poder conversar com ela, mas estou dizendo que
ela tem ainda um grande futuro pela frente, pela pessoa que é e pela capacidade que tem, né? Ou seja, é uma necessidade para nós outros aqui, para nós que estamos, né, assim, acompanhando. Pois é, Ricardo, mesmo que sendo virtualmente, infelizmente ainda estamos numa pandemia, sem controle, sem direção, enfim, sem coordenação alguma, que tem penalizado todos nós há 15 meses. Mas também somos penalizados por tudo aquilo que nós vimos acontecer desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eu vou lembrar aquele terrível, 17 de abril, em que ouvimos até homenagens à brilhante Ustra e outros absurdos. E esses absurdos eles acabaram se confirmando. Também vimos o surgimento do lawfare, como você fala, através do lavajatismo. Lavajatismo que teve a sua derrocada, afinal, nenhuma mentira é eterna, e nós tivemos a derrocada do lavajatismo, nacionalmente falando, agora, recentemente, com o STF decidindo por 7-4 pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o ex-paladino da moralidade. Tivemos Gilmar Mendes confirmando isso, estendendo o habeas corpus para que os processos voltassem à estaca zero. Tivemos também Lewandowski, enfim, condenando o acordo de leniência da Odebrecht e confirmando as investigações da Operação Spoofing, que mostra todo aquele conluio tratado entre o juiz e os procuradores, que nós todos já sabemos. Evidentemente, essa ferramenta ela serviu como instrumento político de destruição de reputações, nós vimos isso ao longo, mas tem um elemento muito importante, eu como jornalista eu tenho que falar disso, que é o jornalismo. O que nós vimos é um massacre midiático importante a partir de decisões do judiciário e a partir da decisão do parlamento, com o impeachment. O judiciário, o impeachment, mas quem mais utilizou do lawfare foi exatamente o massacre midiático, destruindo reputações. Aqui na Paraíba foi a mesma coisa. O lawfare nacional, o lavajatismo nacional, tinha um imediatismo de impedir que determinados postulantes da nossa política nacional pudessem participar das eleições. No caso da Paraíba, e Márcia é um exemplo disso, assim como o governador Ricardo Coutinho também a intenção é exposição em praça pública, linchamento em praça pública, para desconstruir administrações extremamente positivas, sob todos os aspectos. Qualquer indicador que se busque, tanto para o Conde, quanto para o governo do estado da Paraíba, de 2011 a 2008, de 2016 a 2020, no caso do Conde, todos os indicadores são extremamente positivos. Esses são os fatos, a população está aí. Quem tem acesso à informação sabe do que nós estamos falando e do que nós vamos falar aqui. E é preciso falar disso. Esse assunto é importante, embora seja um dia de festa, mas você não pode ter acesso a essa festa, como disse o governador Ricardo Coutinho, não pode receber o abraço do governador Ricardo Coutinho, não pode receber o abraço de tantas outras pessoas que fizeram parte de uma gestão exitosa, que gostariam de estar presente. Então, eu quero começar essa nossa conversa hoje, essa nossa roda de conversa de personalidades, com o governador Ricardo Coutinho, que ainda vive na pele essa situação toda. Volta e meia a gente conversa sobre alguns movimentos que acontecem, e eu queria lembrando que Ricardo Coutinho, o governador Ricardo Coutinho, foi um dos governadores mais inclusivos, acho que foi o governador mais inclusivo da Paraíba, que trouxe as mulheres para esse empoderamento, que colocou essas mulheres em condições de gerir pastas importantes, Ricardo. E hoje você vê aí essa possibilidade, você vê a situação de Márcia e a sua situação de não poder sequer cumprimentá-la. Eu gostaria de começar com você, tratando desse assunto, Ricardo. Bom, Ulisses, eu quero lembrar só desse fatídico dia 17 de abril, que eu estava em Brasília, eu estava no Palácio da Alvorada, lá já era 3 horas da tarde, a gente percebendo que, enfim, os caras iam aprovar, a abertura do processo contra a presidente, iriam afastá-la, com a presidente eleita e que não tinha nenhum crime de responsabilidade, e eu resolvi voltar, eu estava num avião do Estado, um King Air, resolvi voltar, e no meio ali, sobre a Bahia,
começa a ter um cheiro horrível de queimado dentro do avião, e aí nós tivemos que pousar em Salvador, um pouso lá de emergência, e eu estava com meu filho pequeno dentro, foi um terror, quer dizer, toda aquela conjuntura nacional aliada com esse incidente, né, no voo, aí eu tive que dormir lá em Salvador, e no outro dia que eu vim para João Pessoa. Mas deixa eu falar um pouco, assim, sobre as coisas que afligem Márcia, e afligem naturalmente e diretamente a política, né? Porque as coisas não foram feitas contra Ricardo ou contra Márcia, foram feitas contra a política, né? Porque Márcia tinha uma função em que quem se contrapunha ao nosso projeto sabia que Márcia tinha e tem um futuro, né? Então, essa questão, ela foi assim, Márcia foi incluída dentro dessa perseguição toda que buscam construir aqui dentro, mas que serão derrotados, eu não tenho a menor dúvida disso. A mentira não pode vencer durante muito e muito tempo. Ela chega no momento que ela cai, chega no momento que ela não tem sustentação alguma. E as coisas que buscaram dizer contra Márcia, eu vou aqui reproduzir 3. Márcia está sendo acusada de contratar a organização social, como se contratar a organização social fosse um crime, que não é, evidentemente, né? Mas ela está sendo, ela foi acusada de contratar a OS na educação. Márcia saiu da Secretaria da Educação em 2014. As OS entraram para fazer o bem corretamente, para assinar a carteira das pessoas, para tomar conta das escolas, da parte administrativa, não na parte pedagógica, mas só na parte administrativa. As OS começaram em 2017. Márcia não era sequer do governo do Estado. Márcia estava já na prefeitura do Conde. Ela já tinha sido eleita prefeita em 2016 e tomou posse em 2017. E ela foi acusada como tendo contratado, como estando envolvida na contratação, repito, como se tivesse alguma coisa errada numa contratação de organização social. A outra questão é que ela faria parte de um ORCRIM. É claro que teria que ter um ORCRIM, né? No Brasil lavajatista, teria que ter um espaço para um organogramazinho com ORCRIM lá dentro. Acontece que essa ORCRIM nunca teve uma reunião. Essa ORCRIM que disseram que tinha 30 e tantas pessoas, uma maluquice, né? Essa ORCRIM, 10 dessas pessoas, aliás, 17 dessas pessoas eu não conheço, não sei nem quem são, não tem, enfim, juntaram lá pessoas e efetivamente deram o nome de ORCRIM para criminalizar a atividade política. Agora, recentemente, o presidente Lula conseguiu, né, derrotar na justiça, foram 15 acusações, todas elas caíram, né? E uma delas era a tal da ORCRIM. Ou seja, claramente se tentava dizer que você governar, você ter projeto político, era uma atividade criminosa. É isso que se tentou passar para a população. E vendo que essas coisas são tão frágeis, Márcia ganhou ainda uma terceira ação, uma terceira denúncia, imagine você, por medicamentos vencidos, como se fosse tráfico. Ou seja, tinha medicamento vencido, estava estocado, esperando a Anvisa vir, recolher o medicamento e fazer o descarte, né? Como qualquer farmácia particular ou pública faz. Se o remédio vence, então ele tem que ser descartado, ele não pode ser colocado no lixo qualquer. Pois bem, disseram que havia tráfico, uma forçação de barra sobre Márcia, e eu digo por quê? Porque Márcia simplesmente ela se destacou, pegou um município que era um terreiro de uma fazenda, né, comandado por uma família na base do chicote, modernizou essa administração. Para vocês terem ideia, no Conde se recebia IPTU no carimbo, não era no banco não, no carimbo. E Márcia foi, com aquele jeito dela, que é só dela, foi fazendo todas as transformações e transformando o Conde nessa cidade maravilhosa em que ela entregou, que hoje está sendo lá destruída, né? Alimentos da agricultura familiar, o índice de leitura da meninada lá no ensino fundamental era 5%. Quando Márcia saiu, 4 anos depois, estava em 85%.
Então, esse processo todo ele foi tomando conta. Márcia foi se impondo com seu jeito, com a sua forma, e foi avançando cada vez mais, demonstrando que era possível, até nas cidades pequenas, você ter a forma correta de fazer uma administração para transformar, para mudar, né? O resultado disso tudo é que a Lava Jato da Paraíba, que é a Calvário, essa Lava Jato, ela prendeu durante alguns dias as pessoas, né? Márcia, durante 4 dias, depois que saiu, colocou uma tornozeleira efetivamente para poder desprezar as pessoas, humilhar as pessoas, obrigou Márcia a se recolher às 20 horas, todos os dias, e nos finais de semana tinha que ficar dentro de casa. Observe bem, Márcia disputou uma eleição dessa forma, ou seja, impediram Márcia de disputar a eleição. Impediram de disputar a eleição. Isso é muito grave. Como é que você, durante o dia, tinha que trabalhar? Então, de 8 às 18 horas, ela tinha que dar expediente, tinha que trabalhar, tinha que governar a cidade. E depois ela não podia simplesmente fazer campanha, não é? Então, ela foi impedida de vencer as eleições, né? Eu não pude ir lá no Conde, nem ela pôde vir aqui, para nos apoiarmos, como sempre fizemos, né? Ou seja, se cercou o projeto político para, efetivamente, cortar as asas desse projeto. É claro que não conseguiram, porque, apesar de derrotas que eram absolutamente comuns, afinal, mas você tem cada um de nós com a cabeça erguida, com a espinha ereta e com o coração cheio de vontade, né? Cheio de coragem de poder continuar essa caminhada. E eu sei que esse é o sentimento da Márcia Lucena. Além disso, eu agrego essa questão da mídia, né? A mídia foi terrível, foi e porque hoje ela é potencializada pelo recurso público do próprio governo do Estado, né? A SECOM determina muito, tem determinado esse mapeamento contra essas pessoas, né? E você tem uma misoginia, você tem uma perseguição enorme. Nesse coletivo aí, você tem a Estela Bezerra, deputada, a Cida Ramos, deputada, você tem Márcia Lucena, ex-prefeita, né? Ou seja, as pessoas que construíam esse projeto, né? Você tem a Amanda, minha companheira, né? Que começou a escrever os absurdos da Calvário e automaticamente colocaram ela lá dentro de uma ação. Nem o CPF colocaram, nem a identidade dela foi colocada, ou seja, foi só o nome, coisa de última hora, tipo assim, vamos dar um susto, mais ou menos isso. É uma falta de respeito muito, muito grande, né? O que é que eu quero dizer, assim, para poder finalizar essa questão? É que Márcia e as pessoas precisam de liberdade porque nada fizeram. Precisa de justiça. Esse país está carente de justiça. E ainda bem que essa justiça parece que começa a raiar ali no horizonte, né? A derrota da Lava Jato para o presidente, para Lula, é uma vitória do Brasil, é uma vitória do povo brasileiro. A derrota dessa imitação, dessa filha da Lava Jato, precisa acontecer aqui, porque você não pode ter uma pessoa onde eles enchem de acusações sem qualquer prova e, ao mesmo tempo, não permitem que a pessoa trabalhe, porque Márcia não pode sair do conto. Então, ela não pode sair do conto, não pode ir no médico, não pode ir numa ginecologista e não pode trabalhar, porém tem que pagar advogado. Portanto, como é que fica? Você tem que cada vez mais contratar mais gente, né? E, ao mesmo tempo, você não tem o direito a sair de casa para no mínimo, trabalhar, né? Então, esse tipo de denúncia as pessoas precisam conhecer, porque isso não é simplesmente contra uma pessoa, isso é contra uma visão de vida, isso é contra alguém que efetivamente só fez o bem e não tem nenhuma prova contrária, porque se tivesse, você acha que eu estaria falando dessa forma? Evidentemente que não, né? Então eu quero aqui, além da solidariedade devida, né, do carinho enorme, né, e da saudade, porque são coisas que convivem aí nessa... Eu quero dizer que Márcia é muito mais forte. Aqueles que acham que aquela mulher ali, Márcia Lucena,
vai se intimidar com esse tipo de coisa, está profundamente enganado. Vocês aguardem que verão, assim, um ressurgimento forte, caloroso, ao mesmo tempo materno, né, e fraterno, que é exatamente isso que Márcia tem para dar ao povo da Paraíba, tem para dar às pessoas que a conhecem, aos seus amigos e amigas, mas tem para dar principalmente à política. A política não pode perder gente, né, da qualidade, da estirpe de Márcia Lucena. É por isso que eu estou aqui, né, e eu sei que eles sabem que Márcia é o futuro. E isso me conforta profundamente, né? Porque isso nos enche de força, né? Porque eles têm que nos temer. Eles têm que temer a verdade, eles têm que temer, sabe, as pessoas que fazem o correto, né? E Márcia é uma dessas pessoas imprescindível para o Conde e para a Paraíba. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação inicial. É importante dizer que nunca... Eu, pelo menos nos meus 25 anos de Paraíba, e talvez um pouco antes pelas pesquisas que eu fiz, nunca se viu nada parecido na Paraíba. Essas foram gestões que incomodaram e incomodam ainda hoje, porque são exemplares. Então, Ricardo, parabéns pela sua participação, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar. Eu vou seguir aqui com a nossa roda de personalidades nesse festival Liberta, conversando com esse coração em forma de gente, em forma de artista, né, e também ativista. Eu sei que vocês talvez não acompanhem, acho que Ricardo talvez acompanhe mais de próximo, mas Flávio Tavares é um ativista nas redes sociais, ele tem posições, ele faz disso um exercício cotidiano, ele está lá sempre opinando e abraçando as pessoas das redes sociais, muitos de nossos conhecidos. Flávio, a gente também traz você nesse momento para tratar de uma questão que é exatamente o que você representa, coração, a sua relação afetiva com a família Lucena, né? A sua relação afetiva com Márcia Lucena e também, claro, o seu conhecimento da nossa região, da nossa cidade, da nossa região metropolitana, da qual faz parte o Conde, o que era o Conde antes e o que é o Conde agora, depois de Márcia Lucena. Seja bem-vindo mais uma vez, Flávio. É impressionante a fala do nosso governador. Ele consegue sintetizar não só o que Márcia está sofrendo, esse absurdo, essa castração em cima da cultura, em cima da grande mulher, em cima... É uma organização muito maior do que a gente pensa. Quando a gente vê um governador como Ricardo, o homem que fez o que fez dentro da Paraíba durante 8 anos, fora o tempo de vereador e gestões de deputado, tudo isso, a gente sente que Ricardo, ele fala com propriedade e com verdade. É uma coisa muito séria mesmo. Esse fascismo, essa coisa de aniquilar as pessoas, é uma espécie de vigiar e punir. Né? No Michel Foucault, ele dizia que é muito pior você julgar do que esquartejar, dentro de uma visão assim emblemática, né? Porque você esquarteja a pessoa, você deixa a pessoa sem saber como fazer, como agir, como ganhar a própria vida, né? Como explicar isso aos seus parentes, amigos. De repente, é inacreditável. Talvez a Alemanha nazista tenha passado por isso, a Itália, Portugal, esses países de Pinochet por aí, não adianta falar. Mas essa visão opaca que as pessoas estão tendo sobre a arte, que mal pode dizer que tem luz, ainda existe alguma luz, isso foi exterminado na raiz. Professor de arte, folguedos, essa história das inclusões. A partir do governo Michel Temer para cá, o artista, quem pensa, não é só o artista não, quem pensa está praticamente marginalizado. As suas dificuldades de sobrevivência são enormes. Agora, a gente conta com pessoas brilhantes dentro dessa luta eterna. Eu quero dar também os parabéns a Gisele, a Carol Proner, a todo esse pessoal aqui da universidade, a Lúcia Guerra,
que lutam contra esse absurdo dessa censura não camuflada, mas essa ceifada mortal em cima dos pensamentos. E Márcia foi uma resistência a isso. Ela conseguiu, dentro da sua prefeitura, dentro da sua cidade, sair desse chicote que eu conheço, aquela família lá do Conde, aqueles fazendeiros, inclusive brutais. Ela conseguiu, com sua simpatia e inteligência, em uma equipe brilhante, formar centros de arte, pavimentou a cidade, deu prazer você ir à praia, limpou tudo, fez inclusões de saúde, trabalhou como gente grande, trabalhou como quem trabalha no governo. Ricardo Coutinho sabe disso. E o que eu posso ajudar dentro de um clima desse, que eu também sofri muito, o Ricardo sabe, dentro dessas operações GAECO, né? Umas coisas assim, nomes estranhíssimos. Fui chamado também para depor, para saber como é que a pessoa compra uma obra de arte valiosíssima. Eles não sabem nem preço de arte. Eles pensam que um preço de arte é uma coisa que está aqui na Paraíba. A gente não tem preço de arte na Paraíba, a gente vende quadros para sobreviver. E os amigos podem presentear outros com minhas obras, com as obras de Miguel dos Santos, Lacerda, seja quem for, Clóvis Júnior. Paraíba tem um grande celeiro de grandes artistas e artesãos, e é a forma de sobreviver. E com essa pandemia e com esse governo, tirando aulas de arte, tirando aulas de geografia, história, então estão aniquilando, apagando a memória criativa das crianças e do homem. Márcia tentou com isso, junto com a música, teatro, os festivais que Márcia fez dentro do possível, brilhantes, trazendo gente de fora. E essa contribuição era uma contribuição não só de arte, mas de resistência contra esse regime totalitário, camuflado, contra essa ditadura da burrice, né, que está vencendo a inteligência. Hoje você falar em arte, você falar em cultura, falar em inclusão social, falar na mulher, você dentro da sociedade se criou um pânico tão grande que você passa a ser olhado como uma pessoa da contracultura. Você está aparecendo, você está fora da realidade, isso não se fala mais. Isso é coisa de comunista, isso é coisa disso, daquilo. Mas vamos resistir. Eu acredito, como governador Ricardo Coutinho, que a gente faz parte de um elo, quer dizer, dessa ligação. Eu uma vez li, papai gostava de ler de muita coisa de misticismo, porque ele aplicava muito na medicina. Meu pai era médico, e ele tem até um livro aí para lançar dele, depois a gente conversa, não hoje, que ele dizia que a gente era feito um cordão. Essas argolas, elas criam energia quando uma bate na outra. Por isso que a gente usa, todas as culturas têm o transilim, tem a trança no cabelo, porque isso são energias que vão, quando se encontram, estão sempre ligadas. A gente está dentro de uma corrente do bem. Eu sinto que se atingir Márcia, me atinge não só a mim, mas atinge uma gama de pessoas das idades menores, Marcinha, né, como a gente chama, né? Até as pessoas mais velhas mesmo, eu estou falando velho, como eu já estou nessa idade, eu vou fazer 72 anos, então a gente fica sem saber como amparar a Márcia, mas a força dela, o brilho dela, essa injustiça desse mundo que Gisele decifrou, da Laufar, é uma coisa assim pavorosa, é uma guilhotina programada, parece uma coisa assim, feita exatamente para tirar as grandes lideranças do patamar, do futuro da nação. Não é tirar só Ricardo Coutinho, não. É tirar tudo que Ricardo Coutinho poderia fazer, tudo que Márcia poderia fazer. Então, a gente pega o futuro da gente, dos filhos da gente, eles não têm concurso mais,
Eles não têm como fazer um pós-graduação. O Brasil está demonizado. Fora daqui do Brasil, ninguém quer saber do brasileiro, é como leproso antigamente. Você começar a falar português na Europa hoje, as pessoas correm junto de você. Criou uma coisa assim lamentável. Virou o outro lado do espelho. E as pessoas que têm brilho, que refletem essa verdade, né? Que a imagem ainda está dentro do seu rosto, com toda valentia, essas pessoas são brilhantes. Essas pessoas estão aí. E estamos junto com Márcia, estamos junto com o brilho de Márcia, estamos junto com a família de Márcia, que eu conheço há muitos anos, eu ainda tinha cabelo preto. Então, a coisa não é brincadeira. O que Márcia precisar, dentro do que eu possa ajudar, como amigo, como artista, ela sabe que conta comigo. Ricardo sabe que conta comigo. Isso me gratifica muito, porque o papel do artista é o papel do ser humano. Ele simplesmente é humano. Ele tem consentimento. Ele sente a dor do outro. Ele sente a última vez que eu vi o doutor Iveraldo, era fora de um presídio aqui em Mangabeira. Eu, com o doutor Iracema, doutor Iveraldo, a gente, através daquelas grades, tentando gritar. Estavam os meninos todos de Márcia, gritando ali para Márcia, Márcia, Márcia. Inacreditável. E isso você só vê em filmes da Alemanha nazista, né, de Mussolini. É uma coisa que eu acredito, como eu vivenciei a ditadura, eu não me lembro muito, não. Eu achava assim que a ditadura, você tinha organização, as organizações existiam. Hoje não, a gente não tem organização, a gente tem a pele, a boa vontade e o coração, a gente não sabe como se proteger. Não tem quem proteja. Né? Dentro dessa pandemia, então, criou uma metáfora da morte, que a metáfora da morte é o próprio chefe do Estado, que está aí, matando, 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 e ninguém diz nada. A gente pergunta assim, por que um Fernando Collor saiu com um Fiat Elba e com 500 ou 600 mil mortes, esse homem não sai? Existe um mistério, existe uma organização do mal. Existe uma coisa que a gente tem que se livrar disso. Mas não vou falar isso, não. Eu quero dizer que a organização de uma estrutura educativa que Márcia deu, que Ricardo Coutinho, basta a gente ver o centro de convenções, né, na época da prefeitura, a Estação Ciência, que hoje eles estão abandonando ali, na Estação Ciência. Essas pessoas fizeram não só pavimentação, hospitais, tudo o que era natural para um grande gestor fazer, eles fizeram. A gente acompanhou, a gente que está aqui. Agora, a injustiça é imperdoável. É uma coisa que diariamente caminha com os passos da gente. Como é que estará Ricardo? Como é que está a Massinha? Como é que ela está vivendo? Como é? Eu tenho muita vontade de ir lá na Granja, Pituaçu, mas a pandemia fechou a gente em casa também. Existem essas tradições da época que vivemos. É uma coisa muito diferente. É uma coisa que a gente tem que ser um Don Quixote todo dia para saber como sobreviver a esses moinhos de ventos. E, Massinha, meus parabéns. Parabéns a todos que estão aqui. São pessoas brilhantes, pessoas do bem. Não precisa estar dizendo isso, que a gente sabe disso. E acredito num mundo melhor. Foi Ulisses que falou que já existe aí. Ele fez assim com a mão, ou foi Ricardo? No horizonte está raiando já. Está raiando já uma luz, né? Esse lado fosco, ele está aparecendo a luz. Mesmo fosca, nesses dias, o brilho aparece. Eu acredito nisso. Eu sempre acredito nessas pessoas. E me digo como uma pessoa comum. Eu sempre fui fã deles. Fã no sentido assim, da admiração mesmo, sabe? E também sempre participei junto, sempre defendi e defendo até o fim as causas que estão esmagando a justiça, que estão esmagando as pessoas de bem. Eu quero dar os parabéns à Márcia e
só emoção. Emoção é que a gente sustenta. A gente está ligado sempre. É isso, Parabéns, mestre Flávio Tavares. Esse anti-Brasil, né? Anti-arte, anti-conhecimento, anti-cultura, anti-alegria. Esse anti-Brasil vai passar. E eu quero, ainda puxando um pouco dessa fala, e agora inserindo a ministra Miriam Melchior, que viveu isso muito de perto, com aquele 17 de abril terrível, tenebroso, obscuro, né, que anunciava esse anti-Brasil. Eu queria saber, ministra, se é possível estabelecer um paralelo entre aquele momento triste para todos nós e o que hoje Márcia Lucena vive. Né? Márcia, que produziu tanta coisa positiva, que incluiu tanta gente, que colocou o Conde em uma outra esfera, em um outro patamar administrativo, e principalmente, como o Flávio mesmo disse, com muita alegria. O Conde ria, o Conde era um município sorridente. É possível estabelecer um paralelo entre esses dois momentos terríveis, né, que o Brasil viveu e ainda está vivendo, que vai passar. Vai passar, eu concordo sim, Ulisses. Eu acredito que a gente pode dizer que o processo que começou no final de 14 ainda, porque a gente fala muito de 16, mas tudo está lá, a raiz está lá no final de 14, né, com o questionamento da vitória eleitoral da presidenta Dilma, né, que se seguiu ao golpe, né, parlamentar que ela sofreu em 16, com a prisão e o impedimento da candidatura do presidente Lula em 18, que culminou com a eleição aí do Bolsonaro, resultando em retrocessos gigantescos que o Brasil vive nos últimos 5 anos. Né? Esses retrocessos estão presentes nas diversas dimensões aí da vida dos brasileiros e brasileiras. Não há dúvida que todo o processo contra Dilma teve um componente muito forte de misoginia, de machismo, né? Como mulher e gestora pública, eu conheço bem esses mecanismos de menosprezar a capacidade das mulheres em postos de mando. Né? Isso é uma característica muito forte no mundo como um todo, e o Brasil não é diferente disso. Né? A misoginia também é um forte componente da perseguição à Márcia Lucena, não há dúvida disso. Né? Mas isso se soma como vocês já falaram aqui, o governador Ricardo Coutinho falou, ao lawfare do lavajatismo do Ministério Público paraibano, tá certo? Que usa a justiça para perseguir seus adversários, né? Que o presidente Lula também sofreu, mas que com sua persistência e incrível, tá certo? Eu não sei de onde ele tira tanta força, tá certo? Ele está revertendo e fazendo valer a verdade, né? A parcialidade do Moro, a perseguição que parte do Ministério Público fez a ele, e, enfim, sua inocência, né? Tem vários dos processos em que o juiz não esperou nem as alegações finais dele, do presidente Lula, porque diz que não tinha nenhum sentido a denúncia. Tem processo que não foi nem aceito, né, porque também foi considerada uma denúncia sem fundamento. E eu acredito, então, que resistência é a palavra, Márcia e Ricardo Coutinho. E contem conosco, continuem a contar conosco. Né? Eu não gosto de minimizar esse componente maléfico, né, que é a discriminação contra as mulheres, que persiste na nossa sociedade, e que a gente precisa dar um foco maior da nossa atenção como uma política pública relevante, assim também como o combate ao racismo estrutural, que está tão arraigado em nossa sociedade. Mas eu acredito que o motor principal desse processo, ele tem muitos motores, né, muitos aspectos, né, mas que o motor principal desse processo foi impedir a continuidade de um projeto de país soberano, altivo e com menor desigualdade social e regional que Lula, Dilma, Ricardo e Márcia sempre defenderam. Na verdade, o golpe foi contra isso. Usou a misoginia para facilitar esse caminho, né? Usou o lawfare para facilitar esse caminho, mas o grande objetivo fundamental é mudar. Então, o afastamento da presidenta
foi feito, como o Ulisses já falou, sem crime de responsabilidade, ou, na verdade, o governador que falou, né, sem crime de responsabilidade, passando por cima das regras do impeachment e abrindo caminho não apenas para mudar o modelo de desenvolvimento do Brasil, mas também para a negação da política e a ascensão de uma alternativa autoritária que tem destruído os avanços civilizatórios do país e caminha célere para a quebra da ordem democrática. Né? Então, o problema é muito maior. Né? Então, a lógica de Estado indutor do desenvolvimento e de garantidor de direitos à população, que estava em vigor até 2016, foi substituído por essa lógica neoliberal de desmonte do Estado, de retirada de direitos dos brasileiros, e a isso se somam ataques violentos à nossa democracia. Vou aqui listar uma série de coisas que todos nós conhecemos bem, mas é importante olhar o todo. Às vezes a gente só olha um pedaço do problema. Né? Então, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos e reduziu brutalmente os recursos para as políticas públicas, destituindo o Estado brasileiro da sua capacidade de assegurar direitos e garantias fundamentais, a reforma trabalhista, que retirou direitos e renda da população e atacou a organização sindical, a reforma da Previdência, que implicou em perda de renda para os que se aposentam desde que ela foi aprovada, e o próximo alvo é o funcionalismo público com a reforma administrativa, que a gente pode chamar aí de a reforma trabalhista dos servidores públicos, né? Sem falar no ataque permanente às nossas universidades e outros órgãos públicos federais importantes, como o IBAMA, a ANA ou o Itamaraty, enfim, os vários órgãos que estão sendo destituídos das suas funções em favor de interesses escusos, né, nacionais e internacionais, para que passe a boiada, como dizia o ex-ministro de Meio Ambiente. Né. O resultado dessa política ultraliberal é a mais longa recuperação econômica da nossa história, mesmo antes dos efeitos da pandemia. Nós tínhamos, não foi a maior crise da história, mas foi o tempo maior de recuperação que o país não voltou a crescer. Uma gigantesca precarização do mercado de trabalho, recorde de desemprego e de informalidade. O aumento da desigualdade e a volta do Brasil ao mapa da fome da ONU. A discriminação odiosa às mulheres, vê se esse cretino desafia jornalista homem, né? É quando mulher pergunta para ele que ele manda calar a boca, ficar quieta, você é uma idiota e assim por diante. Então, essa discriminação odiosa às mulheres, aos negros, à comunidade LGBTQIA+, a falta de empatia com os que sofrem as perdas na pandemia. É terrível. Eu perdi meu pai para a Covid. Então, quando eu vejo ele fazer o que ele faz, eu quero torcer o pescoço dele. Enfim, a revisão, isso tudo representou uma revisão do pacto social que foi feito na Constituição de 88. A Constituição de 88, né, a chamada Constituição Cidadã, foi fundamental para estabelecer direitos importantes para a população brasileira, que os viu ganhar uma dimensão amplificada com os governos Lula e Dilma. A população do Nordeste, como nenhuma outra, sabe como isso é verdadeiro. Além disso, o patrimônio do povo brasileiro está sendo vendido a preço de banana, né? Fatiamento da Petrobras, privatização da Eletrobras, dos Correios e risco aos bancos públicos. Esse governo, com o Guedes à frente, veio apenas para garantir negócios ao setor privado, sem qualquer preocupação com o desenvolvimento do país e a qualidade de vida da população. O Guedes diz que o país voltou a crescer, mas esse crescimento é apenas para alguns, os ricos, o agronegócio, os barões do sistema financeiro. O agricultor familiar, a população pobre que está no subemprego ou completamente sem renda, e até mesmo a classe média não vê os frutos desse crescimento, pois o governo acha que a solução para tudo é o setor privado e promove aí a destruição sistemática da capacidade do Estado. O que vem com isso é o desemprego, a fome, a inflação alta para os mais pobres e os ricos aumentando ainda mais a sua participação na riqueza do país.
Ou seja, aqueles que deram o golpe para ter o poder em 2016, eles deram o golpe para ter o poder. Não ficaram com o poder, né? Nem para o segundo turno eles foram em 2020, e levaram o Brasil a enveredar por um precipício econômico, social e político, com a população e as regiões mais pobres do Brasil, como o Nordeste, vivendo em condições cruéis. Eu acredito que a democracia brasileira corre riscos gigantescos, né? A gente precisa resistir e lutar pelo Estado de Direito, que, para mim, tem um espectro mais largo, né? Passa pela garantia ao direito de defesa, que foi negado a Lula e está sendo negado a Márcia e ao Ricardo Coutinho, passa pela liberdade de expressão, passa pelo combate ao uso da Lei de Segurança Nacional contra as manifestações legítimas da população, mas, para mim, também se estende a que os interesses nacionais estejam acima dos interesses econômicos e internacionais. Passa pelo controle de iniciativas como o armamento desenfreado da população, a politização das Forças Armadas e das polícias militares. O Ricardo Coutinho, como ex-governador, sabe bem o risco que isso representa para a nossa democracia. Passa pelo desmonte das milícias, que se soma às bandas podres das polícias, que se estruturam como Estado paralelo, que oprime ainda mais as populações das periferias das nossas cidades. Passa também pelo direito da população pobre ter uma vida digna e a esperança no seu futuro e de seus filhos, que a política ultraliberal do governo atual não garante aos brasileiros, né? Não garante mais médicos, mais Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, universidade e escolas técnicas para todos, pontos de cultura, né, Flávio? Garantia de água no semiárido, com cisterna, mas também com grandes obras de infraestrutura, como a vertente litorânea, aí na Paraíba, que o governador tocou no PAC, enfim, salário mínimo valorizado, direitos e mais direitos. Eu sei que a tarefa é gigantesca, mas nós não temos o direito de não travar essa luta, cada um no seu espaço e sem esmorecer. O Festival Liberta faz parte dessa resistência de defesa dos direitos da massa e de todos os brasileiros. Nós precisamos resistir em cada fronte e gerar as condições de ter um novo país feliz de novo. Obrigada. Obrigado, ministra Miriam Melchior. É muito importante. O Festival Liberta tem uma série de programações durante todo o dia. Essa é só mais uma das várias programações que se estenderão durante todo o dia. Homenagem a Márcia Lucena. A ministra trouxe aí a importância da memória, do conhecimento, da informação. Flávio, no bloco anterior, falou da alegria, da cultura, das artes. E agora eu trago a nossa doutora Gisele Cittadino, estudiosa também, para tratar desse tema, né? Hoje nós vemos gente se informando por WhatsApp, gente negando o conhecimento, gente negando a informação, desdenhando da informação de qualidade. Gente que compram determinadas, eu nem gosto muito dessa palavra, que ela é tão usada, a tal da narrativa, né, de uma forma tão distorcida, né, que parece que fortalece esse tipo de situação, esse tipo de realidade que o Brasil vive hoje. Eu queria saber da senhora como, a partir do que a senhora ouviu até agora, de Ricardo, de Flávio, da ministra Miriam, como é que a senhora vê essa realidade do Brasil hoje? E se a senhora também tem essa crença, que eu acredito que tem, a mesma que a nossa, de que a gente vai conseguir superar isso? É muito bom falar por último, porque a gente captura coisas muito interessantes de todo mundo que falou, né? E eu acho que eu vou um pouco, a minha fala vai ser um pouco uma reação a essas falas todas, né? Que foram todas, cada um da sua maneira, foram muito importantes e muito significativas. A primeira coisa, Ulisses, que eu queria remarcar nessa questão é que a gente fala uma coisa que me assustou um pouco na tua fala, né? Quando você disse assim, nós estamos vencendo o lavajatismo, né? Por conta das vitórias do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado com essa ideia de que o lavajatismo é algo que está sendo vencido. Eu acho que a gente tem que dizer que o lavajatismo é algo que está sendo enfrentado.
Nós estamos enfrentando o lavajatismo, na verdade, nós aqui estamos enfrentando o lavajatismo desde 2016. Né? Quando a gente se reúne e diz, vamos escrever um livro que diga, um grupo grande de pessoas, né? A resistência ao golpe de 2016. Em 2016, você diz que aquilo foi um golpe, aquela é uma reação a um tipo de lavajatismo. Agora, e isso a gente continua a fazer, a gente continua a resistir ao lavajatismo. Hoje a gente teve a notícia de que o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fez uma reunião com os militares e, dentre outros assuntos, discutiram a possibilidade de encontrar caminhos legais que possam afastar o presidente Lula das próximas eleições de 2022. Ele nega, ele foi obrigado, todos os jornais divulgaram, ele foi obrigado a negar, né, que estivesse tão comprometido com um novo mecanismo de lawfare, porque agora ele envolve os próprios militares, mas para você ver como esse projeto lavajatista, do qual o bolsonarismo é um resultado, esse projeto lavajatista está de pé, muito bem, obrigado, né? E não é porque o presidente Lula está conseguindo vitórias importantes contra o lavajatismo que isso pode nos fazer, digamos, baixar uma certa guarda. Né? Eu queria um pouco sinalizar isso. Quer dizer, o lavajatismo, na verdade, ele tem pelo menos 3 características ou 3 objetivos. Em primeiro lugar, ele persegue pessoas, né? Ele persegue o presidente Lula, ele persegue o ex-governador Ricardo Coutinho, ele persegue a ex-prefeita Márcia Lucena. Então, o lavajatismo tem alvos. Esses alvos são pessoas, são políticos, são líderes políticos. E nessa perseguição aos políticos fica clara essa, digamos, criminalização da política que o lavajatismo faz. E aí, uma outra coisa interessante em relação a isso é que essa criminalização da política é, na verdade, uma forma de luta contra a própria democracia. Porque atacar políticos, né, não importa quem sejam eles, atacar políticos, e principalmente quando esse ataque parte de um agente público, de um agente do Estado, como é o caso dos juízes, dos promotores, dos delegados das polícias, dos auditores fiscais, todos eles envolvidos, né, nessas operações, digamos, lavajatistas, são agentes do Estado que usam o poder do Estado para perseguir políticos específicos, né? Então, é preciso que a gente tenha claro isso. Então, eu uso, por exemplo, o Flávio Tavares usou uma expressão muito interessante, quando ele lembrou de Michel Foucault, ele falou sobre os corpos esquartejados. Na verdade, é como se hoje, quer dizer, os militares na ditadura esquartejaram corpos, mas hoje, outros agentes públicos, que não os militares, esquartejam corpos, só que de uma outra maneira, né? Então, a violência contra a política que a ditadura militar representa, ela está presente agora, só que de um outro jeito. Isso que a gente chama, eu vou usar a expressão em português, isso que a gente chama de guerra jurídica, né? Você usa o direito, usa a normatividade vigente para dar um certo verniz de legalidade a uma perseguição que é claramente injusta, ilegal, ilegítima, e que ela, segunda característica da Lava Jato, ela, além de perseguir políticos, e aí a Miriam disse isso magnificamente bem, além dela perseguir políticos, ela persegue projetos específicos de governo. Não há lavajatismo em relação à direita no Brasil. Não há lavajatismo em relação às famílias que oligarquicamente controlam a agenda política no Brasil, nos estados, nos municípios. Só há lava-jato contra governos de esquerda. E isso é muito claro, né? Se você toma a experiência do Conde municipal,
toma a experiência do Estado da Paraíba, estadual, toma a experiência dos governos Dilma e Lula, no âmbito federal, isso fica muito claro. É contra um projeto de poder, é contra um projeto político que imagina que o Estado brasileiro não deve continuar como historicamente sempre foi, algo que se destina apenas a uma parte muito pequena da população, mas que esse Estado deve incluir mais gente. Não é? Quando Márcia Lucena constrói escolas, e como explicou o Ricardo, tira o índice de alfabetização ou de capacidade de interpretação de texto e leitura de 5% e joga para 85%, o que é que isso sinaliza? Sinaliza que essas crianças, daqui a 10 anos, estarão competindo com os filhos da elite nordestina branca por uma vaga numa universidade pública. E isso é intolerável. Então, o segundo alvo, o segundo objetivo da Lava Jato é esse: é desmontar projetos políticos que buscam incluir pessoas. E, nesse sentido, o alvo são os governos de esquerda. E, finalmente, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar em relação à Lava Jato, e aí sim eu acho que há uma diferença em relação à questão nacional, estadual e municipal. Eu diria que, do ponto de vista nacional, o terceiro objetivo da Lava Jato é a destruição da soberania nacional. Né? Os dados que a Miriam tem aí, que apresenta também, são absolutamente, não vou repetir, ela já disse tudo, né? São absolutamente evidentes. Você desmonta a indústria de gás, você desmonta a indústria de petróleo, você desmonta todos aqueles setores da economia que conseguiam enfrentar de igual para igual as empresas internacionais. E você coloca o país de joelho, né? Por quê? Porque colocar o país de joelhos é interessante para um setor econômico da nossa elite política. Né? Não é à toa, né? E aí eu me permito usar a expressão que o Ricardo usou, quando o Ricardo diz: inventaram uma Orcrim com tanta gente e um monte daquelas pessoas eu nunca jamais vi. Mas, por exemplo, eu acho que a Operação Spoofing, ela mostra muito claramente para a gente uma organização criminosa, essa sim, real, verdadeira e diante de nós todos, da qual fazem parte juízes, procuradores, delegados de polícia federal, no caso, e auditores fiscais que ignoram a lei brasileira completamente, permitem a entrada no Brasil de agentes, seja da Justiça, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, seja da Promotoria Pública da Suíça, para essa gente vir aqui, em completa dissonância com as regras do Ministério da Justiça ou do Ministério das Relações Exteriores, receber informações da Força-Tarefa de Curitiba e levam essas informações para os seus estados para, com isso, conseguir negociar mais dinheiro nos tribunais contra as próprias empresas brasileiras. Isso sim é uma organização criminosa. Né? Isso sim é uma organização criminosa, que viola a lei, né? Que tem objetivos claramente definidos. Então, essa quebra da soberania nacional do ponto de vista do país global e essa questão de permitir que as oligarquias políticas nos municípios e nos estados não sejam, digamos, devoradas por projetos políticos inclusivos, é a terceira, digamos, é o terceiro alvo do lavajatismo. O problema é que o lavajatismo ele vem com essa força enorme, ele chega às eleições de 2018 imaginando que poderia produzir um candidato, digamos, menos ou mais palatável do que Bolsonaro. Essa terceira via entre a extrema-direita, né, e os
os governos de esquerda não aparece em 2018, como não está aparecendo agora, e não vai aparecer, Então, na verdade, o que é que o lavajatismo pariu? O lavajatismo, além de ter destruído o país, como o Miriam já explicou muito bem, o lavajatismo pariu Bolsonaro. Então, Bolsonaro, e eu encerro aqui, quer dizer, Bolsonaro é, na verdade, o resultado de um processo político que a direita não soube conduzir. Como não soube conduzir, está aí a criatura. E isso nos ajuda a entender por que é, Flávio, que o Fiat Elba derruba Collor e 500 mil mortos não derrubam Bolsonaro. Porque quem derruba Collor foi uma sociedade civil fortemente organizada. E agora, essa sociedade civil fortemente organizada, ela está começando a ocupar o espaço público no sentido de vir a retirar Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade civil organizada também faz cálculo político, faz cálculo de custo e benefício, e faz a seguinte pergunta: é mais fácil para nós, para a esquerda, com Lula, derrotar Bolsonaro ou derrotar uma outra via? Então, o que eu estou dizendo é que esse impeachment tem um custo político. E a gente, para mergulhar nesse custo político, quer dizer, arcar com esse custo político, a gente tem que pensar muito bem em quem serão os nossos aliados. Em outras palavras, só para deixar muito claro, quer dizer, por que eu vou me aliar à Rede Globo de televisão, sem a qual não haveria lavajatismo nem o golpe de 2016? Para retirar Bolsonaro, se eu não tenho nenhuma garantia de que amanhã a Rede Globo de televisão vai novamente, isso que a Miriam mencionou muito bem, desmanchar, né, puxar o tapete do pacto social que sustenta, né, ou pelo menos sustentava, a Constituição de 88 até hoje. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quem são os nossos aliados? Que rumos vamos seguir? Mas eu gostaria simplesmente de insistir que é preciso que a gente fique com os olhos bem abertos, muito abertos, porque não tem nada garantido, não tem nada resolvido, e o lavajatismo e a violência do Estado segue, né, forte. Ricardo Coutinho e Márcia Lucena que o digam. E, Márcia, mais uma vez, o meu abraço carinhoso para você nesse dia tão importante. Você está sem som, Ulisses. Então, curioso como os personagens envolvidos nessa tragédia toda, né, quando desmascarados, todos vão se refugiar nos Estados Unidos. Né? E sobre a frase que a senhora cunhou aí, o lavajatismo, né, na verdade já tem aquela frase, o ditado, a montanha, que é o lavajatismo, pariu de fato um rato. Né? Esse é o Festival Liberta, 500 dias, ao mesmo tempo que trazemos aqui essa realidade dura que o Brasil vive, né, demonstrando aqui a nossa resistência e principalmente disseminando informações. Eu acho que todos aqui, Ricardo, Flávio, doutora Miriam também, doutora Gisele, estão trazendo informações que estão aí disponíveis. Muita gente se nega a compreender o que está acontecendo, mas uma hora ou outra isso vai ter que ficar muito claro para todo mundo e as pessoas vão ter que compreender que isso atinge a todos nós, cidadãos inclusive. Então, a gente vai concluir aqui esse festival. Eu adoraria continuar aqui por mais uma hora, mas, enfim, tem várias atividades acontecendo no dia de hoje, e esse final agora eu quero aproveitar que é para que a gente, de fato, celebre. Eu acho que a gente trouxe informações importantes e a gente quer concluir com esse ato de esperança. Concordo com a doutora Gisele, de fato, o enfrentamento deve continuar, porque ele continua aqui na Paraíba, Ricardo, Márcia, Cida, Estela Isabel, Gilberto Carneiro, entre outros, estão vivendo isso ainda muito na pele. Mas vamos tentar terminar essa roda com personalidades, com esse diálogo importantíssimo, né, celebrando. E eu vou começar pelas mulheres, né, doutora Gisele, para as considerações finais. Está com o microfone fechado.
É o que a gente mais escuta nesses tempos, né? Está com o microfone fechado, desculpem. Não, eu só queria deixar meu agradecimento, deixar os meus parabéns para o pessoal todo que está organizando o Festival Liberta, e dizer que o tempo é de luta, né? Eu não quero também que pareça que a minha fala é assim, uma fala pessimista, né? Eu acho que não é não, de jeito nenhum, eu não estou pessimista, eu só acho que a gente precisa ficar muito atento, forte, né? E esperar. Nós estamos, se a gente compara a nossa situação hoje, pelo menos em termos de guerra jurídica, com a nossa situação em 2016, foi uma vitória extraordinária, né? Para o pessoal que fundou a ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da qual eu faço parte, para o pessoal que fundou o Grupo Prerrogativas, do qual eu também me orgulho de participar. Quer dizer, para nós que somos da área do direito, que militamos na área do direito, no meu caso eu só sou professora, não faço outra coisa, mas para nós que militamos na área do direito, a gente tem assim, um sentimento de vitória, de ganhos, duramente, muitas derrotas, mas também de muitas vitórias. A gente perdeu, ganhou, e o saldo é muito positivo. Então, eu acho que a gente tem que seguir muito forte, né, tanto as pessoas que militam na área do direito, quanto todo o resto, né, porque a gente precisa chegar em 2022 com essa Constituição em vigor, sem ter nenhum tipo de processo, digamos, disruptivo. É muito importante que a gente consiga manter essa nossa democracia em funcionamento, e eu acho que a gente tem toda a chance do mundo, né, de ganhar novamente as eleições de 2022, apesar de um sistema de justiça, e é preciso que a gente registre isso, apesar de um sistema de justiça que majoritariamente está ao lado das elites políticas. A gente não pode se enganar, né? O fato do presidente Lula ter tido vitórias importantes no Supremo Tribunal Federal é um fato extraordinário, mas a gente tem que pensar o sistema de justiça do Brasil como um todo. E, nesse momento, lamentavelmente, o sistema de justiça brasileiro é profundamente conservador, não inclusivo, e não tem nenhum compromisso com as bandeiras, né, com as quais nós aqui estamos comprometidos. Então, eu, às vezes, me olho no espelho e me pergunto, como professora, né, quem é que você forma há quase 40 anos? Né? Eu sou professora de Direito há quase 40 anos. Então, quem são esses alunos que você forma? Então, os professores hoje de Direito, mas nós tivemos uma vitória importante semana passada. Nós conseguimos tirar Sérgio Moro, não sei se vocês acompanharam, nós conseguimos tirar Sérgio Moro de um evento muito importante, que é o COMPED, né? É o Congresso da Pós-Graduação em Direito no Brasil, onde estão as universidades mais importantes, quer dizer, estão todos os programas de pós-graduação que estão nas universidades mais importantes do Brasil, e a gente conseguiu tirar Sérgio Moro, que alguém, sabe-se lá como, enfiou o sujeito lá, e nós conseguimos retirá-lo. Então, foi uma vitória extraordinária. Então, é assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai seguindo, e eu tenho fé na gente, na nossa força, de que a gente chegará em 2022 com ampla chance de vitória, especialmente diante de uma direita que não consegue sequer arranjar um candidato melhor do que Bolsonaro ou Moura. Era isso, e registrar, enfim, minha alegria de compartilhar com vocês esse espaço. Abraço em todos. Obrigado, doutora Gisele. Doutora ministra Miriam Belchior, também considerações finais. Não, eu quero ser rápida, quero agradecer esse encontro caloroso com Gisele, com o Flávio, reencontrar com o governador Ricardo Coutinho, de quem eu só tenho boas lembranças das discussões sobre apoio federal ao estado da Paraíba, né, das grandes obras que puderam ser feitas aí no estado, fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do estado. E dizer que eu me orgulho muito de poder ter participado aqui da Festa Liberta, que é um marco aí na luta de defesa da Márcia contra os abusos que estão sendo feitos contra ela,
mas que eu acho que a gente, como disse Ulisses, não pode deixar de usar esse espaço para comemorar, né, a vida da Márcia, como pessoa e como gestora pública. Viva a Márcia! Obrigado. Meu querido Flávio Tavares. Não, eu quero agradecer, Ulisses, não só a você, mas a presença de todos que estão aqui, da Gisele Citadino, da ministra Miriam Belchior, do governador Ricardo Coutinho e a Márcia. E também quero deixar o meu apoio a Cida Ramos e a Estela Bezerra, e a todas as mulheres que estão lutando e enfrentando essa batalha. E impressionante, eu fiquei também com a fala de Gisele, que ela livrou as cortinas e abriu um palco bastante interessante para a gente saber em que pé a gente está, em que pé a gente está lutando. E com essa luz ainda está um pouco distante, mas aparece. E dá os parabéns à Márcia, e que a luta continua, e que a arte é isso, é vocês, é o olho aberto na vida, é os ouvidos abertos na vida, aí aparece a música, aparece a pintura, o teatro, toda essa resistência dos folguedos populares, como a ministra falou, dos pontos de cultura, na época de Gilberto Gil e de Juca Ferreira, os ministros. Isso dá uma saudade enorme, onde a arte permeou um momento grandioso no Brasil. Espero voltar com essa verve na boca do povo, na boca de Ricardo Coutinho, de Márcia. Mas vamos ver, é como Gisele disse, ela não é negativa, não tem ninguém negativo aqui, a ministra brilhante, Ricardo, Ulisses, também o meu xará Flávio Tavares, que faz parte dessa organização, e um grande abraço a todos. Me sinto muito feliz por ter sido convidado com pessoas tão brilhantes, tão magníficas como vocês. Obrigado, mestre Flávio Tavares. Considerações finais do governador Ricardo Coutinho. Eu quero só agradecer, né, a oportunidade nesse domingo de estar aqui rodeado por gente brilhante, né? Assim, parece que estava os três aqui que falaram, e a apresentação de Ulisses, eu acho que estava tudo convergindo para que cada um falasse sobre pontos diferentes e, de repente, as coisas ficassem uma só coisa bastante explícita, verdadeira, né? Porque me parece que a gente está meio que acordando, está ultrapassando uma grande mentira, né? Essa mentira, em algum momento, era como se a gente olhasse de um lado para outro e não conseguia ver ninguém. Tinha gente que a gente conhecia há 40 anos, sei lá, 30 anos, e as pessoas estavam como se estivessem com uma viseira, as pessoas se recusavam a ver. Era algo muito esquisito. Eu costumo dizer que só a neurociência é que vai conseguir explicar isso. O que aconteceu neste país de 14 para 18 é coisa, sabe, para a neurociência. Existiu uma manipulação coletiva enorme. Não tenho a menor dúvida disso. Né? E o futuro será assim, será sempre uma luta. É por isso que a democracia tem que gerar novos tipos de instrumentos de proteção. Né? Aqueles velhos tipos, aqueles tipos antigos, eles não funcionam mais, porque hoje está todo mundo interligado, está todo mundo aí com o Face, com isso, com aquilo, e a descarga é muito violenta. As pessoas não estão preparadas para se proteger de tanta coisa. Para vocês terem ideia, tudo isso que aconteceu aqui na Paraíba, a estrutura de campanha de Bolsonaro, com aqueles grupos de zap, elas foram usadas, né, exatamente para propagar as mentiras todas que foram sacadas contra nós, contra a Márcia. Né? Então, a estrutura estava ali, os agentes estavam ali, eram os mesmos. Né? E isso me parece que a gente precisa meio que procurar também a vacina para isso.
né? Nós estamos numa luta de vida ou morte pela vacina, né, contra a Covid, e precisamos da vacina contra essa manipulação, porque ninguém se iluda, esse povo não vai parar. Esse povo não vai parar, eles vão tentar de tudo, porque eles sabem que o que eles fizeram, jogaram o país no pior dos seus momentos. Não existe um momento pior, e não é só a pandemia, não. Antes da pandemia, o país tinha quebrado. Acho que a Miriam foi feliz, foi assertiva nisso. Eles destruíram tudo e não tinham nada para colocar no lugar. Absolutamente nada, né? E como se deu isso, a Gisele também foi de uma... Sabe? Foi muito forte, porque é indiscutível. São coisas que não dá para nenhuma pessoa dessa que está aí com essa viseira dizer que não é, porque é exatamente isso. Então, eu me sinto muito, muito honrado em poder reencontrar, mesmo virtualmente, vocês quatro, né? E, ao mesmo tempo, saudar, assim, abraçar sem poder, né? Falar sem poder sobre Márcia, já que eu não posso falar com Márcia, mas falar sobre Márcia, e dizer, Márcia, que as coisas estão caminhando, não se iluda, né? As pedras que rolam não criam musgos, você rola, né? Então, o que eu quero te desejar é, primeiro, respeito. Tem que te respeitar. Não aceite que ninguém não te respeite, porque você você e as pessoas dessa cepa são do maior respeito, né? Ou seja, esse é um direito seu, tá? Segundo, é o teu direito ao trabalho, né? Você é uma arte educadora, você precisa trabalhar, pô, todo mundo precisa trabalhar. Então, sabe, os prejuízos são enormes. Você tem um direito agora, você tem um direito aí na ginecologista, não pode ir, no médico não pode ir, na terapia não pode ir, porque tudo isso não é no Conde, é aqui em João Pessoa, e você não pode sair do Conde. Ora, e por quê? Né? Concretamente, por quê? Qual foi um centavo que você, ou eu, ou outras pessoas, um centavo? Se disser um centavo, eu me calo. Por isso que eu não posso me calar, porque não tem 10 centavos, não tem R$1, não tem R$10, não tem nada, compreendeu? A não ser uma narrativa, né? Uma narrativa por parte de setores do Ministério Público que odeiam. E basta ouvir uma entrevista, você percebe claramente, né? E que acham pouco e ainda tentam ressuscitar Dallagnol, que é a negação da justiça, é uma vergonha. Sabe, os caras corromperam a lei, corromperam o rito jurídico, jogaram a justiça, o sistema judiciário, na maior crise pública que a justiça já passou, e vai ser um trabalho enorme que o Supremo está fazendo de uma forma eficaz, mas vai ser um trabalho enorme, permanente, para poder retirar dessa crise que essa turma aí, advinda lá da República de Curitiba, que fez escola pelo Brasil, fez escola para os conhecidos, mas fez escola também para os desconhecidos. Porque isso está presente. Se você pegar a história do hacker, do rapaz lá que desvendou tudo isso, sem saber, porque o cara era um fã da Lava Jato, é uma história surreal. O cara foi massacrado, né? O cara foi colocado num canto e foi perseguido, e ninguém sabia quem era ele, porque ele não era conhecido, né? Mas isso se entranhou, né? Por um promotor ali, por um juiz acolá, e isso tem afetado muita gente, né? E eu quero concluir aqui minha participação, desejando a você, Márcia, vida longa com saúde, evidentemente, porque essa é a principal questão, saúde, vida longa e muita felicidade, né? A gente ainda tem um caminho para poder construir essas felicidades todas. Eu sei que os últimos tempos, né, a partida de Iveraldo, os cuidados com tua mãe, quer dizer, o teu impedimento enquanto ser, enquanto pessoa, né, tem sido algo, imagino eu, muito duro, né, mas eu sei que vai chegar o tempo
você vai reencontrar esse povo todo aí, vai dar um abraço apertado de Flávio Tavares, né? Nós vamos ter a oportunidade também de nos abraçar e, ao mesmo tempo, fazer mais, né? Porque gente como você não parou por ali, né? Não pode ter parado no Conde. Tem que falar para o Brasil, porque é engraçado isso. Márcia participava de live para o mundo inteiro. O exemplo do Conde, que o Conde, para quem não sabe, para quem está nos vendo aí, viu, Miriam, é a terra da Tambaba, que é a primeira praia naturista, né, de nudismo do país. Então, esse exemplo de Márcia, ela percorreu aí, participava de tudo que era canto, é um orgulho para todos nós. Aqui na Paraíba foi a primeira prefeita a fazer uma barreira contra a Covid, e o engraçado é que o Ministério Público foi contra, e derrubou inicialmente a barreira, e era um feriado, e todo mundo entrou no Conde, e 2 dias depois a Justiça restabeleceu a barreira, só que estava todo mundo dentro. Mesmo assim, o Conde foi, né, na época da Márcia, foi, no ano 2020, a cidade da região metropolitana de João Pessoa com menor índice, tanto de mortes por Covid, como de casos, né? E ela acompanhou todos os casos que tinha aí dentro. Então, isso faz uma diferença enorme, né? É isso, e a diferença é a arte da política, né? É por isso que a gente precisa dessa turma toda para poder resgatar o Brasil. A principal tarefa é resgatar o Brasil, retirá-lo desse pesadelo, né? Fazer com que ele possa, mais do que nunca, né, ela caminhar, né? E Flávio está colocando ali, eu acho que a Árvore dos Ventos, exatamente, né? É uma escultura belíssima, que era de Wilson Figueiredo, Wilson Figueiredo, e a Pomba da Paz adquirindo liberdade, e na árvore de Wilson está aparecendo umas folhinhas brotando. Perfeito. Eu fiz isso agora para Foi tirado, né? Foi tirado lá da entrada do Conde. Foi entrar. Enfim, gente, muito obrigado. Eu falo muito às vezes, mas é porque eu sinto necessidade de falar, e é também porque nós estamos cheios de energia para poder percorrer esse país, percorrer a Paraíba e mudar novamente a história da Paraíba e do Brasil. Podem ficar certos, tendo muita vida ainda pela frente. Um beijo grande no coração de vocês e um beijo nesse coração generoso de Márcia Lucena. Bom, em nome do festival, em nome da organização do Festival Liberta, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Foi para mim uma honra ouvir cada um de vocês, entender que toda essa caminhada que a gente fez até aqui, né, Ricardo? A gente fez com um objetivo, né, que é esse, do abraço que Flávio Tavares traz aí com essa árvore, né, dos sonhos, que é esse sentido de esperança. Para mim foi uma honra participar disso. Eu quero desejar para Márcia tudo de bom. Eu tenho laços afetivos com Márcia, eu tenho um filho, Lucena, tenho uma neta, Lucena, também chegou agora recentemente. Eu quero, então, concluir isso aqui agradecendo aos nossos internautas que acompanhem a programação do Festival Liberta. Tem muita coisa para acontecer no dia de hoje. Muito obrigado mais uma vez a participação de todos vocês. Viva Márcia Lucena, viva o povo de luta, viva a democracia. Até a próxima.